Bom dia, hoje é uma quinta-feira aqui, dia 17 de outubro, um dia antes do meu aniversário. Vou trocar de cidade, como eu disse no take anterior, tô indo pra Crab. Durante o trajeto vai dar umas 3, 4 horas se não atrasar. Durante o trajeto eu vou reservar o hostel que eu vou ficar. Eu vou ficar numa praia que chama Ao Nang, que é mais turística, né? Porque dizem que lá na cidade não tem nada pra fazer, assim, tipo, e eu quero ficar num ambiente praiano mesmo. Paguei 257 baht pela passagem. Quando eu tava procurando pela internet, eu não tava achando informação, e a única informação que eu achei foi na One to Go Asia, e a passagem mais barata era 600 baht. Então, vindo direto aqui no terminal de ônibus de Satum, eu ia falar Batum, você encontra preços mais interessantes. A recepcionista do hotel que eu fiquei me passou um telefone de uma das empresas, né, que vendem aqui, e aí eu já tinha confirmado o horário, eu liguei, eles atendem em inglês, porque aqui eles usam mais o Line, e eu não sei porque eu não tô conseguindo acessar meu Line, porque eu criei ele no Japão, e aí tá dando problema, não consigo acessar, preciso resolver. Então, ou é pelo Line pra você falar, ou ligar. Como eu tenho o SIM card daqui, eu tenho o número de telefone pra ligar, então deu certo. O horário vai ser 12h15, agora é 11 e pouquinho. Eu peguei um tuk-tuk, a recepcionista do hotel também ligou pro tuk-tuk, 50 baht, pra andar 2 km, mas ok, melhor do que vir com a mochila pesada. E aí ela ligou, chegou em menos de 5 minutos, e aí eu vim pra cá, porque a moça falou pra eu chegar aqui às 11h30, porque eu ainda não tinha o ticket, né, eu tinha que comprar. Eu cheguei aqui, acho que eram umas 11h10, agora é 11h23, tem mais meia hora, mais de meia hora pro ônibus sair. E tô feliz porque esse lugar que eu vou é bem bonito. Talvez teremos ilha pós-Crab, vamos ver, não tenho certeza ainda. E eu vou mostrar o ônibus, que eu acho que é o ônibus que vai. Ele tá parado aqui desde a hora que eu cheguei, mas eu acho que é esse, porque ele tem escrito que é de Phuket, a ilha de Phuket até Satum, e aí onde eu tô indo, Crab, é perto de Phuket e Koh Phi Phi. Então deve ser esse trajeto, mas aí tem só pessoas locais aqui, e aí é esse tipo de transporte que eu gosto, que são mais baratos. E esse é o busão que tá indo, um busão pink. Gente, como é que faz? Olha isso no meu pé. Ele começou a brincar com a minha mochila, porque eu pus na capa, né, do transporte pra não sujar, pra pôr no ônibus ali. E aí ele começou a brincar. Aí eu tirei, pus aqui pra cima e ele deitou do meu pé. Olha o tamanhinho, do tamanho do meu, menor que o meu pé. Meu primeiro ônibus da Tailândia, e é uma atração à parte, ele é todo enfeitadinho. Tá vendo? Cheio de cortininha. E esses são os bancos para 5 horas de viagem. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas ok, é o que temos. E eu tô bem aqui na frente, tô no segundo banco, né? O motorista fica lá embaixo, fica bem na parte de baixo. E eu tô na poltrona 7 aqui. E meu laptop eu não ponho lá embaixo, então eu vou levar ele aqui comigo. Acabei de chegar em Crab e foram quase 6 horas de viagem de ônibus, e aí eu já tô aqui no que eles chamam de tuk-tuk, né? Aquela picape que em alguns lugares do Brasil a gente chama de pau de arara. São 17 quilômetros daqui, e aí o motorista falou que vai me cobrar 60. E aí, a hora que eu parei ali no ônibus, um taxista já me abordou, cobrando 500 baht. 500 baht dá o dobro do que eu paguei de ônibus lá de Satum até aqui, que foram 270 quilômetros. Vocês terem ideia. Óbvio, porque quem ganha em euro, dólar, moeda forte, outras moedas fortes, não é caro. Então eles acabam pagando pela conveniência, né? De ir rápido, não ter que esperar. Por exemplo, aqui a gente tá esperando encher. Tem eu e mais 4 moças até agora. E aí ele vai parando também em vários lugares, né? Como se fosse vamos dizer assim, como não tem o circular, o ônibus circular aqui, é como se fosse, né, o ônibus local.
E aí diz ele que é 60. Vamos ver lá no final se vai ser 60 mesmo. Espero que sim. Porque aqui na Tailândia é bem famoso por eles mudarem o preço no meio do caminho. E aqui tem Grab. Em Crab tem Grab. Quase um trava-língua. E só que eu vi pra sair daqui do terminal até lá tá 277. Eu paguei 257 pra vir de ônibus até aqui. Eu falei, eu não vou pagar esse preço pra ir pra lá. Falei, vou achar uma coisa mais barata. E aí eu achei o tuk-tuk. Meu ônibus passando. E esse é o terminal de ônibus, já tá, o pôr do sol já tá começando ali. Eu devo chegar lá por umas 7 horas, porque eu cheguei na cidade de Krabi, no terminal de ônibus, e eu tô indo pra uma praia que chama Ao Nang. Nem sei se é assim que pronuncia, provavelmente eu tô pronunciando errado. E aí, essa praia, como eu já disse, fica a 17 quilômetros daqui. Uma coisa que eu tava esquecendo de contar. Fui reservar o hostel, né? Porque eu reservo esses hostels assim durante a viagem. Como eu tenho chip de celular, eu deixo pra... Foram 6 horas de viagem e eu vou caçando pra reservar. Aí reservei cacei, olhei todos os comentários. Só que aqui na Tailândia tem uma coisa que se chama etarismo. E eu não lembrava disso. E aí a maioria dos hostels colocam restrição de idade. E aí eu reservei que a idade máxima era 38. Amanhã eu tô completando 41, ou seja, 3 anos a mais. Aí eu mandei mensagem falando, olha, eu não vi. Na verdade, eles me mandaram mensagem confirmando e falando se eu tinha visto a restrição de idade. Falei, não, até agora, em 5 meses de Ásia, é a primeira vez que eu me deparo com isso. Então é uma coisa a mais para se prestar atenção na Tailândia. A restrição de idade para você reservar o hostel é mole. Isso se chama etarismo. Por mais que eles falem que é outra coisa, isso se chama etarismo. Quem sabe o que é etarismo? Etarismo é quando você tem preconceito com a idade. E aí a resposta que a moça, ou o moço, não sei quem que foi, a pessoa que me atendeu lá no Booking, é que tem festa. Falei, uai, e tem idade pra ir em festa? E se eu gosto de festa? Se eu tiver 80 anos e gostar de festa? Então, assim, é o puro etarismo, é o puro preconceito, não tem outra explicação, por mais que fale que é cultural, que se chama etarismo, se chama preconceito. Another night and I'm just walking city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. A diferença que você paga de preço é porque vai parando. Por exemplo, ele parou aqui agora, entrou mais gente, tá lotado. E ele fica esperando. Eu não sei o que ele tá esperando, porque não cabe mais ninguém aqui. E aí tá super apertado com as malas. Não sou só eu que tenho mala, não. Tem mais gente com mala aqui. I'm just walking city lights and people talking. I don't know where. Gente, tem até botãozinho pra apertar pra parar. Esse aqui. Tem aqui. E tem aqui, porque ele passa só nas avenidas principais. E aí, a hora que você estiver chegando perto do seu endereço, você aperta pra ele parar. E aí eu tô acompanhando pelo Google Maps. Fui sacar dinheiro, porque o hostel onde eu estou só aceita dinheiro para pagamento. Cartão também, mas eles cobram 3% de taxa. E eu precisava sacar também dinheiro para usar nos transportes locais, porque só aceita dinheiro, né? Então de todo jeito eu ia ter que sacar dinheiro, então eu aproveitei para sacar, porque às vezes compensa passar no cartão pagando esses 3%, porque aqui a taxa de saque é de 220 baht. Então, como é uma taxa fixa, quanto mais dinheiro você saca, mais barato fica essa taxa. Eu parei porque eu ainda não experimentei o mango stick rice, que é outra comida típica daqui. E aí eu parei pra experimentar. O pad thai, vocês já sabem que eu não curti. Então, vamos experimentar as outras opções. No canal da Maria Laura e do Victor, eu vou pôr o nome aqui certinho do Insta. Eles não têm canal no YouTube, eles têm só Instagram. Falaram, eu tava vendo os destaques deles de quando eles estiveram aqui na Tailândia, que a sopa Tom Yum, ela é mais tradicional e mais antiga do que o Pad Thai. Só que o Pad Thai ele foi feito como, pra ser um orgulho nacional. E eu não gostei. Mas eu ainda vou experimentar em outros lugares para poder dar meu veredito final. Vamos para o meu primeiro mango stick rice. Vamos ver se eu vou gostar. Ele falou que isso daqui coloca em cima do arroz. Vocês viram a minha cara
ao vivo, que é a primeira vez mesmo que eu estou. Deixa eu ver, acho que isso aqui é leite de coco. Around this post go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling, and think about me the way I think about you. Eu achei que era salgada doce. Should I let you go? Yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep. Lembra muito o nosso arroz doce do Brasil. Eu não tinha pesquisado o que era o prato, mas isso é uma sobremesa. Por isso que é doce. Eu pedi achando que era comida, que era minha janta. Mas é bom. Pra quem gosta de arroz doce no Brasil, vai gostar. Mas quem não gosta de arroz doce, não. Around this post go. Café da manhã de aniversário que eu mereço. Gente, depois do Japão, a Tailândia era o país que eu mais queria visitar. E está passando o meu aniversário, que pra mim é um presentaço pra mim, que eu me dei. Então eu tô muito feliz. O dia começou bem ensolarado. E logo menos teremos praia. Vim provar minha sopa Tom Yum Goong, Goong que significa camarão. E aí eu pedi arroz, porque eu acostumei a comer com arroz. Não me decepcionou, porque eu provei essa sopa em todos os países que eu passei até agora, exceto o Japão e Coreia. Eu provei nas Filipinas, Indonésia, Malásia e aqui. E aqui é a original, óbvio, da Tailândia. E é a melhor de todas até agora. De todas que eu já tinha provado até agora, essa daqui, o sabor é incomparável. E aí eu tava descendo pra ir num restaurante, parei aqui, é tipo um park food, sabe? E aí eu parei nessa barraquinha aqui pra comer. E aí ela tá mostrando o nome do restaurante. Isso é tudo que vem dentro da sopa, o tanto de camarão, o tamanho do camarão, e custa 150 baht. Boa tarde, começando um novo dia. Depois de uns dias meio de tocaia no rosto, eu não tava fazendo nada, principalmente assim, nada turístico. Quando eu falo fazendo nada, gente, é nada turístico, porque quando eu fico no rosto eu aproveito para ler, aproveito para atualizar minha planilha de gastos, fazer os roteiros que eu pego, né, que eu faço. Para quem não sabe, eu faço roteiro de viagem, mas a minha principal atividade é consultoria para ensinar você a fazer seu próprio roteiro. Mas de vez em quando eu pego uns para fazer. Hoje, até que enfim, não choveu no fim da tarde. Eu vou descer na praia, que o hostel que eu tô ficando fica a 700 metros da praia. E eu vou descer para tentar ver o pôr do sol. O pôr do sol aqui na Tailândia tá sendo por volta das 6, 6 e 5. Mais cedo do que lá na Malásia, que era 7. E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do lugar onde que eu tô. Tô numa avenida bem movimentada. Acho que eu já mostrei um pouquinho nos outros takes, mas foi à noite. Esqueci de mostrar, mas meu rosto fica de frente pra essa rocha aqui. Super bonita a vista. E depois eu vou mostrar também pra vocês o rosto. O rosto é bem bonitinho. Eu tô ficando num quarto compartilhado com 8 pessoas. Tem um cara lá que é sem noção. Acho eu que ele é chinês, porque ele fala mandarim, ou pode ser de algum outro país, né, que fala mandarim, não sei. E ele é muito mal educado, porque ele fica, depois da meia-noite, assim, tipo, altas horas, ele fica falando no celular sem fone de ouvido, tipo, faz ligação pra outra pessoa, aí você escuta outra pessoa do outro lado, e o cidadão falando. E aí, enquanto eu vou contando essas histórias de viagem pra vocês, eu vou mostrando aqui o centrinho de Ao Nang, porque eu tô aqui na praia de Ao Nang, na província de Krap, e fica a uns 17 quilômetros, que eu já contei pra vocês isso também, uns 17 quilômetros do terminal de ônibus que eu cheguei quando eu viajei de Satum até Krap. Eu estou planejando ficar nessa região uns 15, 20 dias
porque eu tô ficando muito cansada de ficar trocando de cidade. Vocês já sabem disso, que o meu estilo de viagem é bem devagar. E ultimamente eu não tava seguindo essa minha personalidade de viagem, esse meu tipo de viagem. E eu tava ficando cansada, meu corpo tava dando sinais de cansaço, peguei a infecção de ouvido lá na Malásia, tive a dor de garganta nas Filipinas, então eu tenho que aprender a ouvir meu corpo e seguir o que ele tá me pedindo. A minha mente também tá me pedindo pra ir mais devagar. Só que aqui em Ao Nang eu tô ficando num lugar que não é muito barato. Eu tô pagando a cerca de 50 reais por dia da diária do hostel, num quarto compartilhado com 8 camas. E é misto, aqui não tem, nesse hostel que eu fechei, não tem opção só feminina, porque como vocês já sabem, eu não ligo de ficar em quarto misto, mas eu prefiro o feminino porque tem menos ronco. E aí, por enquanto, não tive nenhum problema, sabe, em relação a ficar em quarto misto. Aqui, ó, tem bastante desses lugares de informação turística que é vendendo passeios, porque tem um monte de ilha famosa aqui perto, né? Pra quem não sabe, Koh Phi Phi tá aqui perto, Phuket tá aqui perto, e aí tem outras ilhas menores, menos turísticas também, que estão aqui perto. E eu comecei a falar, né, do valor da diária que eu tô pagando, e pra comer aqui também não é barato. Porque assim, eu não encontro prato por menos de 150 baht. Cada 100 baht dá mais ou menos uns 8,50 reais. Então, em comparação com os outros lugares que eu tava ficando até agora, eu tava pagando mais barato. Mas eu tenho a tendência, quando eu chego num novo país, de sempre achar que é um absurdo de caro. Então, tô me adaptando à nova realidade, ao novo país. E aí eu sempre acho que é um gasto de dinheiro, porque eu sempre tenho que ficar cuidando para os meus 20 dólares de orçamento diário. E se eu passo muito desse valor, o dinheiro acaba mais rápido, e a viagem também. Aí eu não consigo visitar tudo que eu planejei. E aí por isso que eu tenho que ficar cuidando. E aí eu faço essa média de dia. Óbvio que tem dia que eu vou gastar menos, tem dia que eu vou gastar mais. Não é uma coisa engessada, né? Tem que prestar atenção nisso, porque senão você também não vive. Mas tem certas coisas que eu desisto por causa do preço, igual o Koh Lipe, que eu desisti, já contei pra vocês, porque tá muito cara a passagem pra sair de lá. Eu ia gastar uns 80 dólares só pra ir e sair de lá, fora o que eu ia gastar na ilha, então por isso que eu desisti. E eu tô querendo ir também pra lugar menos... Aqui é turístico, eu fico falando que é turístico, que é bem cheio aqui, mas é menos que o Bud, que eu fiquei lá em Bali, muito menos. Que acho que também aqui é maior, então fica mais espaçado as pessoas. Então não dá essa sensação de tudo assim, só que eu achei aqui mais carinho. E aqui na Tailândia pelo menos aqui em Krabi, tudo que você vai passar cartão eles te cobram 3% a mais. Que seria, vamos dizer, a nossa antiga taxa do cartão. Só que, na minha opinião, as pessoas têm que incluir esse custo já no valor final do produto e parar de ficar cobrando da gente, assim, de ficar falando. Acho que dói menos, sabe? Mesmo que a gente saiba, que tá incluso, mas só de digitar, não ter que ficar fazendo esse cálculo, eu, pelo menos, eu me sinto menos extorquida. Então já embute lá e para de ficar falando que tem 3% da taxa do cartão da maquininha. É umas coisas que eu não dou conta. E para sacar dinheiro aqui é caro como em qualquer país. Só que a minha amiga Maria Júlia, minha amiga brasileira que eu fiz em 2022 na Coreia do Sul, ela fez essa viagem aqui pelo Sudeste Asiático, né? Ela começou em 2021 na Europa, e aí por isso que a gente se encontrou na Coreia do Sul, porque ela estava viajando aqui pela Ásia. Ela me contou no Instagram que alguns
alguns lugares aqui você consegue direto no banco sacar dinheiro e aí não cobra essa taxa. Porque aqui é 220 baht pra você de taxa do ATM, né? Do caixa eletrônico. Isso dá uns 37 reais. Então, assim, quanto mais dinheiro você saca, mais dilui esse valor, porque é uma taxa fixa, então é melhor. Só que por outro lado, não dá também pra você ficar andando com um montão de cédula de dinheiro pela rua. Então também não dá pra você ficar sacando um monte de dinheiro por vez. Então eu preciso achar que ela falou assim que na época ela sacava no Bangkok. Banco Bangkok, que é o banco daqui, né? E eu preciso achar, não fui atrás ainda, pra ver se ainda é possível sacar direto no banco. E ela sacava com o cartão da Wise mesmo, ela usava também. E aí elimina esses 37 reais de saque, aí vai dar bom. Só que eu vou confirmar essa informação, depois eu volto aqui pra contar pra vocês se realmente continua dessa forma e se é em qualquer cidade, né? Porque às vezes só na capital, às vezes não dá pra fazer isso em outras cidades. Cheguei na praia, vim conversando, gravando pra câmera aqui que eu nem prestei atenção. Deixa eu atravessar, vamos ver se não vão me atropelar. Pelo jeito, não é igual no Brasil, gente, não para não. Eu sei que existem alguns lugares no Brasil que para, tá? Antes que vocês me falem aí que não, mas não é todo o Brasil. E aqui que vai ser o pôr do sol. Aquele paredão que eu mostrei pra vocês lá atrás, que fica de frente, olha, ele começa aqui na praia, vai, sobe, vai até lá no hostel. Gente, que coisa mais linda! Primeira vez que eu desci nessa praia desde quinta-feira, hoje é sábado, quinta, sexta, sábado, 2 dias eu estava aqui, sem nem ter visto a praia. Os barquinhos, eu amo esses barquinhos tradicionais, acho tão fofo. Vocês lembram da Filipinas e da Indonésia? Eles têm aquela parte pra fora. Esse aqui não, ele é pontudinho na frente. Lembra muito as gôndolas lá de Veneza. Óbvio, com as suas devidas proporções. Só tô dizendo que lembra, tá? Não que é igual. Tem essas escadas e o pessoal fica aqui sentado pra ver o pôr do sol. Bedroom ceiling to think about me the way I think about you. Could you tell me? Should I let you go? Yeah, I gotta know if I'm gonna be yours. Os menininhos estão se preparando para fazer show de pirotécnico. Igual o show de Langkawi, mas aqui são crianças que estão fazendo, né? Muito mais novinhas. E eu tô aqui nessa distância e eu tô conseguindo sentir o calor da chama. Voltei agora para provar o pad thai sem o amendoim. Isso agora eu vou gostar. Me redimir para a Tailândia. E eu peguei o de camarão, que ela me falou que o de camarão é o tradicional. Veredito, é bem melhor do que com amendoim, pro meu gosto, mas mesmo assim não é meu prato preferido daqui. É mais gostoso sem amendoim, deixa menos, é porque o amendoim deixa muito enjoativo pro meu paladar. E olha, tá quentinho. Oiê, vim aqui fazer um relato de roupa cheirosa, lavada e cheirosa. É a primeira vez que eu lavo a minha roupa desde quando eu comecei a viagem no Japão, que a roupa volta super cheirosa, como se tivesse sido lavada em casa. E aí eu entreguei aqui no hostel, eles mandam lavar em uma lavanderia, né? Mas você deixa aqui no hostel e aí depois você pega na recepção do hostel. Paguei 148 baht, porque é por quilo, que eles cobram aqui 40 baht por quilo. E, tipo, eu entreguei num dia à noite, no outro dia de manhã já tava pronto. E aí eu queria fazer, sei lá, porque
A roupa está muito cheirosa, dá até gosto. E aí, teve algumas pessoas que me perguntaram no Instagram como que eu fazia. Se não tem no hostel lavanderia, ou eles não têm esse serviço de mandar lavar, eu geralmente procuro uma lavanderia na cidade. E essas cidades, todas têm laundry coin, que seria aquelas máquinas de lavar que você põe moedinha lá e lava e seca. Então é fácil, não tem problema com lavar roupa. Tem pessoas que lavam no chuveiro e põem pra secar, mas eu não gosto, porque a roupa não fica bem lavada. Pelo menos as roupas que eu tenho roupa branca e fica amarelo embaixo do braço. E geralmente, às vezes que eu tentei, porque eu tentei fazer isso em alguns lugares, a roupa ficou fedida, não secou direito. Então eu prefiro mandar lavar. Enquanto eu tenho dinheiro pra isso, eu vou continuar fazendo. Resolvi sair da toca e esse daqui é o rochedo que fica de frente pro hostel que eu mostro pra vocês aqui da sacada. O hostel tá aqui, tá vendo? E aí a área compartilhada fica nessa janelinha aqui. Contei um pouquinho lá nos stories que eu tava bem cansada, que eu não tava querendo fazer nada turístico, nem sair pra ir descer ver o pôr do sol na praia. Eu fiz só um dia. Aí hoje eu acordei melhor, descansei, também já faz o que? Uns 4, 5 dias que eu não faço nada, só fiquei editando meus vídeos no YouTube, e do YouTube, não no YouTube, e fazendo um roteiro que eu tô terminando, esse roteiro eu tenho que terminar ele até novembro, e lendo, perdendo tempo em joguinho no celular, essas coisas bobas assim, do dia a dia. E aí eu quero ir ver esse rochedo de perto. E tudo que dá pra fazer aqui, gente, visitar as praias. Tem umas praias bem bonitas aqui perto, só que elas ficam escondidas atrás desse rochedo. Você precisa pegar um barco pra ir. Então a maioria das pessoas pega um barquinho local ou um privativo que é bem mais caro e vai. A minha amiga falou que custam 100 baht ida e volta pra ir nesses barquinhos. Vou ver se amanhã eu encaro. E aí se eu for, vocês vão ver aqui porque eu vou gravar. Aqui é uma rua cheia de resort, não tem nada. Só tem esses... Só que eu quero chegar pertinho ali do rochedo e depois eu volto pra ir descer pra praia. Acho que não tem saída por ali não. Comida japonesa, deu vontade. E esse rochedo é enorme, ele vai estar lá no final, atravessa ali. Deve ser, o nome da praia, se não me engano, é Rayleigh. Se eu não estiver falando errado, é isso, que fica aí atrás desse rochedo. Eu disse que não tinha, mas tô vendo um monte de gente, carro passando nessa ruazinha aqui, então eu acho que ela vai dar lá na praia, então eu vou visitar outra parte da praia que eu não tinha ido. Olha isso, gente, é enorme. Sei lá quantos metros tem isso aqui, mas é grande. Tô com a cabeça torta olhando. Tô assim, olhando, ó, pra conseguir ver a ponta lá em cima. Deve ser legal. Eu vi tem alguns passeios que o pessoal escala uma parte aqui, mas eu não tenho dinheiro e nem condicionamento físico pra fazer isso, porque meu ombro ainda está doendo. Eu comecei fortalecimento pro ombro. Falei até pro João, meu personal. Falei, João, cada hora é uma coisa. Começou com a coluna. Aí eu resolvi a coluna, né? Eu comecei em fevereiro, fortalecimento da coluna, e aí melhorou. Depois foi os joelhos, melhorou. Aí agora eu comecei, só fiz 2 treinos de fortalecimento dos ombros, mas o que tá mais pegando é o ombro direito, dói muito, da ponto de eu não conseguir fazer... Já não consegui fazer... lavar o cabelo, tipo, dói. Preciso usar o braço esquerdo, né, a mão esquerda pra lavar o cabelo. E aí, conversando com o João, ele me falou que provavelmente mesmo por causa das mochilas, né, mesmo que eu não carregue esse peso todos os dias, mas só das vezes que eu carrego 5 meses, tirando da coluna pra trocar de cidade, afeta sim, porque não tava fazendo fortalecimento, né, pra ombro, eu tava fazendo um exercício assim, mais focado pra coluna e joelho. Mas no segundo treino já melhorei, então espero que
assim como os outros, precisa de tempo, né? Precisa de tempo de disciplina, que aí eu faço os exercícios dia sim, dia não. É o recomendado. E agora eu vou tentar colocar exercício aeróbico no meio, né? Entre esses exercícios de fortalecimento. Porque desde quando eu comecei a viajar, 5 meses, eu já emagreci 11 quilos. E não quero recuperar esses quilos. Então eu vou manter. Oh, meu Deus do céu, até um mijando na rua ali, pelo amor de Deus, né? E aí eu quero manter, então eu vou começar a fazer os exercícios aeróbicos que o João me passou, de acordo com o que eu posso fazer, né? Por causa do problema que eu tenho na coluna. Eu tenho que fazer exercício focado para não piorar a minha coluna. Na verdade, eu não posso fazer nada de extremo impacto e nem puxar. Sabe esses exercícios que pendura em algum lugar? Não posso fazer esse tipo de exercício por causa do meu problema, né? Da minha espondilólise. E é isso, resuminho do que passei aqui em Ao Nang, em Krab. Eu não estou pronunciando certo, gente, porque é muito difícil a pronúncia tailandesa. Eles puxam muito. Tem umas nuances muito, assim, para os nossos ouvidos, muito difícil, né? Porque a gente tem um monte de som que não existe no nosso idioma. Então eu tenho dificuldade. Por exemplo, Ao Nang escreve Ao, A-O-N-A, Nang, N-A-N-G-O. Só que fala Ao Nang, mais ou menos assim. Eu não consigo ficar pronunciando isso toda hora. Nem sei se eu tô pronunciando certo. Então eu vou falando do jeito ocidental. Os tailandeses que me perdoem. E eu comprei snackzinhos e uma bebidinha que eu vou comer e tomar assistindo o pôr do sol. Já perguntei na recepção, porque eu não tenho certeza se é aqui na Tailândia, mas eu tinha lido alguma coisa que parecia que não podia beber na rua. Tipo, só em bar ou dentro de estabelecimentos, né? Aí eu perguntei pra ter certeza, pra não ser multada. Perguntei na recepção se é que podia, ele falou que pode. Eu falei, eu vou sentar pra assistir o pôr do sol e vou beber minha cervejinha. E eu não quero ter problema. Ele falou, não, aqui pode, fica tranquila. Então vamos lá. Desde lá de trás que eu tô vindo na rua. E como sempre estou entrando em lugares que eu não sei se pode, até dizerem que não. Mas eu vi que tem uma ponte aqui na frente, e aí é lá que eu vou para atravessar para ir pra praia. E porque eu quis andar mais pertinho aqui do Rocheda também. Coisa mais linda, essa pontezinha que eu falei. E eu vou ver o pôr do sol deste lado, que é pertinho do Rocheda, acho que vai ser mais bonito, mas o pôr do sol é pra lá, pra direita. Tem um monte de restaurante aqui na beira. Vice. Agora eu vou falar o sotaque nordestino. E aí é por aqui que eu vou ficar. Vou colocar minha canga ali, onde tá aquele povo. E se tiver pôr do sol, vai ser ali. Outro dia eu fiquei lá na outra ponta. Tem um caminhozinho ali, ó. Eu já achei escadinhas, já me interessei. Talvez dê pra ir pra algum lugar ali mais pertinho pra ver. E aí o que eu falei pra vocês, que tem praias, tipo, atrás desses rochedos, aí você só consegue chegar de barco. Os barquinhos voltando das praias. Vai ficar bem pequenininho, não vai dar pra ver, mas eles estão passando aqui. E eu não pus o pé ainda no mar da Tailândia, colocarei agora, vamos ver a temperatura dessa água. Gelada! A água não é morninha que nem da Malásia não, gente, aqui é mais gelada. Aqui tá mais pra litoral paulista de temperatura de água. Ai, sacou! Marzão lá. Talvez hoje o pôr do sol será bem discreto, porque ficou nublado, como vocês podem ver. So depressing, I'm so tired
listen, reading every text you sent just one more time.